Graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Luiz Biazon, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero falar com você hoje a respeito de conquistas e de vitórias. Parece uma coisa simples, um assunto bastante cotidiano do nosso dia a dia, mas nem todos alcançam vitórias e conquistas nas suas vidas. Passam aqui por esta vida e quando chegam no final dela, olham para trás e não conseguem ver nada de conquista, de vitória, não conseguem ver nada que estão deixando como um legado, como um exemplo e principalmente como uma herança. Por que eu estou falando isso? Eu quero chamar a tua atenção para um ponto muito importante. Toda conquista, toda vitória, ela demanda alguns objetivos importantes. Quais são? Primeiro, planejamento. Para se alcançar um objetivo, é necessário que você tenha um planejamento. Você faça um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Porque pode ser que as coisas elas aconteçam rápido, demorem um pouco, talvez pode até demorar anos para acontecer. Mas você tem que estar preparado para isso. Segundo, o próprio tempo. Para se alcançar conquistas e vitórias, demanda-se tempo. Nada acontece do dia para a noite. E terceiro, é necessário que se tenha uma estratégia. A estratégia é muito importante na conquista de uma vitória. E o principal, para que você tenha todos esses elementos, é você conhecer o teu alvo, é você saber qual é o teu objetivo. A partir do momento que você sabe qual é o teu objetivo, qual é o teu alvo a ser alcançado, aí sim você vai montar a tua estratégia, você vai conseguir mensurar aproximadamente quanto tempo você poderá levar para alcançar, e você vai montar uma estratégia a partir dali. Assim é na guerra. Ninguém sai por aí guerreando, atirando a ermo, jogando bomba em qualquer lugar. Uma guerra, ela demanda estratégia. Os soldados, quando vão para o campo de batalha, eles têm que saber quem é o alvo a ser abatido. E vejamos bem, uma guerra realizada no deserto, a estratégia é diferente de uma guerra realizada na selva. E quando essa guerra ela vai para as montanhas, a estratégia tem que ser diferente também. Diferente da guerra, que na guerra o soldado precisa saber qual alvo a ser abatido, nas nossas vidas é o contrário. Nós precisamos saber qual alvo a ser alcançado, qual o objetivo a ser alcançado. É sobre isso que eu quero falar com você. Preste muita atenção. Depois de tudo isso que eu te falei, não adianta você saber qual é o teu alvo, qual é o teu objetivo. Não adianta você fazer um planejamento, você ter tempo para pôr esse planejamento em prática e você desenvolver uma estratégia. Não vai adiantar nada se você não tiver descrição. Se você não for uma pessoa discreta, uma pessoa que fale pouco, uma pessoa que não fique por aí narrando a sua história, contando dos teus sonhos.
aí não vai adiantar estratégia, nem planejamento, nem tempo, nada. Sabe por quê? Eu vou usar aqui uma frase que talvez eu já tenha usado num outro vídeo. O teu melhor amigo, ele sempre vai querer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. Então, não conte a ninguém. Quanto menos souberem dos teus sonhos, dos teus planos e dos teus projetos, mais bem-sucedidos eles serão na tua vida. E quando se trata das coisas espirituais, e quando se trata das coisas de Deus, precisamos ter mais cuidado ainda. Quando Deus ele nos revela algo, nós temos que entender que nem tudo o que o Senhor nos revela tem que ser compartilhado. Nem tudo que nós ouvimos da parte do Senhor tem que ser compartilhado. Porque o inimigo da nossa alma, ele está aí. Ele está esperando apenas uma brecha, uma oportunidade para atacar, para roubar os teus sonhos, os teus projetos. Então, deixe que Deus ele venha fazer aquilo que tiver que ser feito na tua vida, mas com discrição, sem que ninguém fique sabendo. Deixe que as pessoas descubram por si só. Deixe que o tempo revele às pessoas o que Deus representa na tua vida, o que Deus faz e fez por você e as bênçãos que você tem recebido do Senhor. E você vai ver que você vai ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. Não precisa ficar por aí tentando provar para todo mundo que você é santo, que você é cristão. Não precisa ficar tentando provar para os homens que você é uma pessoa que tem Deus na sua vida. Deixe que eles descubram isso. Eu quero ler um texto que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, que diz assim: a rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimos ouros, pedras preciosas, e veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. E Salomão lhe declarou. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a maneira como era a sua casa, ao qual ele edificara, a comida que estava sobre a sua mesa, os seus servos, o bem-estar em que os seus criados ali eram tratados, as suas vestes, a maneira como os seus copeiros se apresentavam, a maneira como eles vinham se apresentar diante de Salomão, vendo ela, como Salomão subia à casa do Senhor e não houve mais nela espírito. Que espírito é esse? Espírito de inveja, espírito de ciúmes, espírito de engano, espírito de intriga. São os mesmos espíritos que vão se levantar contra a tua vida se você não se manter em silêncio enquanto Deus estiver trabalhando na tua vida. Certamente o inimigo levantará pessoas com espírito de inveja, de intriga, de ciúme, de contenda, de confusão contra a tua vida. Continuando, versículo 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e principalmente da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim os meus olhos ouviram, e eis que me não disseram metade, sobrepujante em sabedoria e bens a fama que ouvi de vós. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agrado em ti,
para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei Salomão 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca veio tanta especiaria em abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Vejamos bem. A rainha de Sabá, ela ouviu falar de Salomão. Chegou até os ouvidos dela a história de Salomão. Como Salomão era bem-aventurado, abençoado e era sábio, tinha sabedoria na presença de Deus. E ali certamente, porque a rainha de Sabá, ela era uma das pessoas mais ricas, mais bem-aventuradas. Era uma das pessoas que mais possuíam bens financeiros. E ela não podia acreditar que houvesse uma pessoa como Salomão. E ela foi conferir com seus próprios olhos. Por quê? Porque após ela ter ouvido falar das bem-aventuranças de Salomão na presença de Deus, um espírito mau se apossou dela, um espírito de engano, de inveja, de intriga, de ciúme. E ela fez questão de ir até Salomão. Só que quando ela chegou lá, ela se deparou com um homem de Deus, com um homem que era abençoado pelo Senhor, um homem que não precisou colocar nenhum outdoor para que as pessoas vissem, um homem que não precisou colocar um carro de som na rua para anunciar, um homem que não precisou disseminar de forma nenhuma aquilo que Deus havia feito na sua vida. A sua própria existência, a sua maneira de viver relatava a sua experiência com Deus e a maneira como ele era abençoado. E isso acabou se disseminando e todos ficaram sabendo, inclusive a rainha de Sabá. E ela se alegrou tanto quando ela viu aquilo, ela se alegrou tanto que ela acabou abençoando ainda mais Salomão, com presentes, especiarias, joias. Isso é um exemplo. Quer ser bem-aventurado, quer ser uma pessoa abençoada na presença do Senhor, quer ter o teu ministério, um ministério abençoado, profíncuo, um ministério que esteja sempre em crescente. Quer ver o Senhor te abençoar sempre. Fique no silêncio. Seja discreto. Não anuncie, não fale. Deixe que as pessoas descubram por si só o que Deus fez na tua vida. Aí ninguém vai entender nada. E muitos virão até você e irão perguntar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu na tua vida? Qual é o segredo da tua vitória? Aí você apresenta o Senhor para essa pessoa. Aí você apresenta Deus para essa pessoa. Traz o Senhor para a vida dela. E você vai ver que serás ainda mais abençoado, assim como Salomão foi ainda mais abençoado pela rainha de Sabá. Você será ainda mais abençoado quando você apresentar o Senhor Jesus para outra pessoa. Fique com esta palavra, graça e paz a todos, Deus os abençoe, a paz do Senhor.